Seja bem-vinda à série Ferramentas Não Regras. Aqui a gente fala sobre ferramentas que vão te ajudar a acabar com discussões em até 10 minutos. O meu nome é Gustavo Castilho e hoje vamos falar sobre o tema uma nova perspectiva por trás dos elogios. Eu quero iniciar o vídeo de hoje te convidando a fazer uma reflexão. Quando algo acontece na sua vida e você sente aquela vontade, aquele ímpeto de dizer obrigado para outra pessoa, o que acontece dentro de você naquele momento? Então reserve alguns minutinhos aí para você pensar em uma situação que aconteceu hoje ou ontem e você disse obrigado para outra pessoa. O que estava acontecendo dentro de você que fez você ter essa vontade de dizer obrigado? Será que teve alguma necessidade atendida ali? Será que aquela pessoa contribuiu para o atendimento de alguma necessidade sua? Se você sentir a vontade para comentar aqui embaixo, eu vou adorar ler. Então, quando alguém faz ou diz algo pra gente, três coisas podem acontecer. Ou melhor, três coisas podem estar acontecendo. Primeira coisa, ali pode existir uma observação. Uma observação do que aconteceu. Então, na CNV a gente trabalha com observações puras, livres de julgamento, crítica, análises. Então, uma observação pura do que pode ter acontecido. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que pode acontecer entre o marido e uma mulher, talvez entre você e seu parceiro. O seu parceiro pode ter feito um almoço para você. E você gostou disso. Então, num caso desse, você pode ter vontade de falar obrigado para ele. A observação, neste caso, pode ser: você fez o almoço. Então, essa seria uma observação pura. Algo que você viu, algo que você experienciou. Você fez o almoço. Então, essa seria uma observação pura. E aqui estamos falando a gente fala sobre a girafa clássica, que seria a forma mais clássica para a gente aprender a utilizar essa nova linguagem. Então, essas três coisas que podem acontecer quando você tem vontade de dizer obrigado, a primeira é uma observação. A segunda seria um sentimento pode ter surgido em você quando você viu que a outra pessoa fez algo ou disse algo e que você ficou com vontade de falar obrigado. Um sentimento pode ter surgido em você. Então, utilizando o exemplo de você fez o almoço, sentimentos que podem ter surgido pode ser satisfação, contentamento, alívio. Então, são possíveis sentimentos que podem surgir quando você vê isso acontecendo. Alguém fez o almoço para você, o seu parceiro pode ter feito o almoço para você e você não estava esperando. Então pode ser um alívio. Você poderia estar contando que você ia investir um tempo ali e você não vai mais precisar investir aquele tempo porque a outra pessoa fez para você. Outros sentimentos podem estar envolvidos. Esses três que eu trouxe de contentamento, satisfação e alívio são só exemplos. Então eu falei do primeiro, do segundo ponto, agora no terceiro ponto que pode acontecer quando você sente a vontade de dizer obrigado é uma necessidade sua ter sido atendida. E isso é o maior motivador para você querer dizer obrigado para outra pessoa. Então nesse exemplo de você fez o almoço, possíveis necessidades que podem ter sido atendidas numa situação dessa é necessidade de apoio, de consideração, de carinho. Então são necessidades suas que foram atendidas pela ação daquela outra pessoa. E aí, utilizando a CNV, aprendemos novas formas de nos expressarmos.
E você que está acompanhando os meus vídeos, eu criei 2 mnemônicos. Um mnemônico HIP, que é reagir inconscientemente de acordo com a nossa programação. Programação que aprendemos na escola, nas ruas, no dia a dia, nos relacionando com as pessoas. Então, numa escolha HIP, reagir inconscientemente de acordo com a nossa programação, se você utilizar essa escolha, a outra pessoa ela não vai saber por que ela tá recebendo aquele elogio. Como, por exemplo, numa escolha HIP, uma possível frase seria: você é fantástico. Você poderia dizer para o seu parceiro após você perceber que ele fez o almoço para você. Você chama ele de fantástico, ou incrível, ou maravilhoso, você é ótimo. Então, percebe que são frases que são julgamentos, são rótulos. Essa é uma escolha HIP, você é fantástico. Ao ouvir isso, ele não sabe por que ele está sendo chamado de fantástico, de maravilhoso. Falta informação para ele entender o que ele contribuiu. E se ele gostar desse rótulo que você deu para ele, depois ele fazer o almoço para você, se ele gostar desse rótulo, ele pode querer fazer novamente para ganhar o rótulo de novo, ou para manter o rótulo, né? E aí, se ele se comportar dessa forma, se ele for levado a se comportar dessa forma, de fazer novamente o almoço para você ou qualquer outra coisa para você, no sentido de ganhar um rótulo de você é ótimo, você é incrível, você é fantástico, ele pode estar dentro do sistema de recompensa e punição, que o Marshall chamava de comunicação alienante da vida. É um sistema de recompensa ou punição. Então, a pessoa ela age para ganhar uma recompensa ou para fugir de uma punição, e não para atender necessidades da outra pessoa ou dela mesma. E aí o Marshall dizia, para enriquecer a vida. Então a ideia da CNV é que a gente tenha essa consciência de que nossas ações são motivadas para atender necessidades, para enriquecer a vida do outro, ou enriquecer a minha vida, e não buscando uma recompensa, ou buscando fugir de uma punição. E aí a escolha ACOM seria agir conscientemente de acordo com nossas necessidades. Esse é um mnemônico que eu criei como recurso didático na nossa prática da CNV. Então, numa escolha ACOM, utilizando a girafa clássica, ou seja, a parte mais teórica da CNV, ao invés de dizer você é fantástico, quando você viu que ele fez o almoço para você, uma possível resposta utilizando a CNV seria: quando vi que você fez o almoço, me senti satisfeita, contente e aliviada. Minhas necessidades de apoio, consideração e carinho foram atendidas. Essa seria uma possível resposta utilizando a girafa clássica. E por que eu falo clássica? Clássica o Marshall dizia, a girafa da sala de aula. Não necessariamente vamos utilizar exatamente essas palavras no nosso dia a dia, nas nossas conversas. Mas essa estrutura serve para entendermos como funciona o processo da CNV, aqueles 4 passos da observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, nesse caso aqui, foi utilizado a observação nesse exemplo você estaria falando, quando vi que você fez o almoço, esse aí então é o componente número 1, observação. Me senti aliviada, contente e satisfeita. Ponto número 2, são sentimentos. Minhas necessidades de apoio, consideração e carinho foram atendidas. Então, componente número 3, necessidades. E aqui neste caso não teve o 4º componente, os pedidos. Porque na CNV não existe essa ideia de tem que. Então não tem que ter os 4 componentes. E um dos vídeos que eu compartilhei aqui com você, eu disse sobre o que o Marshall falava da essência da CNV. Então, se tivermos a essência da CNV na nossa mente, não precisamos utilizar os 4 componentes na nossa fala.
Então, neste caso, foi utilizado somente os 3 componentes. Então, essa seria a escolha com agir conscientemente de acordo com as nossas necessidades. Eu quero ler para vocês um trecho aqui do livro principal da CNV, o livro básico que o Marshall escreveu, e ele fala sobre expressar apreciação. Que a apreciação é a palavra que ele utiliza para representar elogios. Então, o tema desse vídeo é falar sobre uma nova perspectiva por trás dos elogios, que seria, como o Marshall chama, de apreciação. Então, aqui no livro, na página 254, ele fala assim: quando usamos a CNV para expressar apreciação, é puramente para celebrar, não para obter algo em troca. Nossa única intenção é celebrar como nossa vida foi enriquecida pelos outros. Então, como eu havia dito, enriquecer a vida do outro. Então, como eu ajo para enriquecer a vida do outro? E não para ser recompensado, para ganhar um rótulo, para ganhar um julgamento. Mesmo que seja positivo, se eu falo você é ótimo, você é maravilhoso, é um julgamento. Há algo de errado nisso? Não, não há. A única coisa que eu quero deixar claro aqui é que essa linguagem não é a linguagem da CNV. E aí, como o nome da nossa série é Ferramentas Não Regras, então não é uma regra que agora você nunca mais pode dizer você é fantástico, você é incrível, você é maravilhoso. Não, só estou aqui mostrando uma nova perspectiva, uma nova forma de se comunicar. E aí, na sequência aqui no livro, o Marshall fala sobre os 3 componentes da apreciação. Então ele fala que por que 3 componentes da apreciação? São componentes que a gente pode utilizar na hora de fazer um elogio, uma apreciação. Então assim, imagina uma situação que uma pessoa fez algo que você gostou muito. Então enriqueceu a sua vida. E você quer falar obrigado, você quer reconhecer para aquela pessoa que você gostou daquilo que aquela pessoa fez para você. E aí você quer mostrar isso. E na CNV, o Marshall traz pra gente esses 3 componentes para quando você quer expressar apreciação para outra pessoa. Então, o componente número 1 da apreciação: as ações que contribuíram para nosso bem-estar. Então, no caso do exemplo ali, foi o seu parceiro ter feito o almoço para você. Então, componente número 2, os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento das necessidades. Então, os sentimentos, no caso do exemplo do almoço, seria aliviada, satisfeita, contente. Então, você expressa quais são os sentimentos que apareceram. E aí, terceiro componente, as necessidades específicas que foram atendidas. Você dizer quais foram as necessidades, que aqui no caso eu falei que as necessidades eram apoio, consideração e carinho. Então esses são os 3 componentes que o Marshall traz pra gente poder expressar apreciação utilizando a linguagem da CNV. E aí um pouco mais pra frente o Marshall fala assim: agradecer na CNV. Como que é? Ele fala que agradecer na CNV: isto é o que você fez, isto é o que sinto, e essa é minha necessidade que foi atendida. Então, os 3 componentes. E aí, logo em seguida aqui, o Marshall dá um exemplo de um participante que foi conversar em um dos seminários que ele deu lá nos Estados Unidos. Após acabar o seminário, um participante foi conversar com ele e disse a seguinte frase para o Marshall: Marshall, você é brilhante. E aí, o Marshall, praticando essa ideia da apreciação, utilizando a CNV nesses 3 componentes, ele fala assim para essa pessoa: eu gostaria de aprender com a sua apreciação e desfrutá-la, mas para isso eu precisaria de mais informações. E a pessoa fala: mais informações como o que, por exemplo? E aí ele fala assim: bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que eu disse ou fiz que tornou a sua vida mais maravilhosa. E aí a pessoa fala assim: bem, você é tão inteligente
Então percebe? A pessoa utilizou inteligente, utilizou brilhante. Então são julgamentos. E novamente, não há nada de errado em julgamentos. Na linguagem da CNV, a gente utiliza uma outra forma de se comunicar. E aí o Marshall vai conversando com essa pessoa até que essa pessoa se expressa a apreciação utilizando aquela estrutura dos 3 componentes. Então a pessoa fala assim para o Marshall: Marshall, quando você disse essas 2 coisas, e aí ela aponta nas anotações dela para o Marshall que são essas 2 coisas, senti muita esperança e alívio, sentimentos, porque tenho procurado uma maneira de estabelecer uma conexão com o meu filho, necessidade. E isso me deu a orientação que estava procurando, outra necessidade. Então, essa pessoa conseguiu expressar a apreciação utilizando a linguagem da CNV, que é utilizando, então, explicar o que a outra pessoa fez ou disse, falar dos sentimentos e falar das necessidades que foram atendidas. E agora eu quero propor para você 2 exercícios. Então, o primeiro exercício é o seguinte: quero que você anote 5 coisas que estão acontecendo neste momento aí na sua vida. Exatamente nesse momento. O que está acontecendo? Como coisas que podem ser consideradas simples ou banais, como por exemplo respirar, o fato de você estar assistindo este vídeo no computador ou no seu celular, ou então se você estiver em um lugar seguro, sentada ou em pé, mesmo que seja um lugar seguro assistindo esse vídeo. Então esses são exemplos. Então 5 coisas desse sentido. Então quero que você anote essas 5 coisas. Pega um papel, uma caneta, escreve aí no celular mesmo, ou então você pode até fazer esse exercício depois. A ideia é você prestar atenção e trazer para a consciência essas 5 coisas que estão acontecendo neste momento na sua vida. E aí você anotar quais necessidades estão sendo atendidas nesse momento, quando estão acontecendo essas 5 coisas na sua vida. E aí você pode se perguntar: mas necessidades, Gustavo? Eu não estou nem acostumado a esse tipo de vocabulário. E aí é que eu pus lá no meu site uma lista de sentimentos e necessidades. Então você pode ir lá e fazer o download gratuito no meu site da lista de sentimentos e necessidades. O meu site é ulime.com.br. Se você estiver me vendo no YouTube, vai ter um link aqui embaixo. E se você estiver me vendo no Instagram, você pode ir lá no link da bio, que lá vai ter o meu site, e você pode ir lá no meu site na página principal. Se você rolar um pouquinho, você já vai ver um link lá para você fazer o download dessa lista de sentimentos e necessidades. Que as necessidades representa o centro, o núcleo da comunicação não violenta. Então, praticarmos exercícios, fazermos exercícios que nos traz a consciência, quais são as necessidades que existem, quais são as minhas necessidades que eu considero mais importante, é fundamental para que a gente consiga colocar a CNV em prática no nosso dia a dia, nas nossas relações, para a gente poder desenvolver relações mais harmoniosas. Falando em relações mais harmoniosas, eu acabei de lembrar de um feedback recebido pela gente, de um americano. Eu trabalho com a Mara Light, é uma americana, instrutora certificada pelo Centro de Comunicação Não Violenta lá nos Estados Unidos. Então eu e ela trabalhamos compartilhando a nossa experiência de CNV no Zoom. E na semana passada foi muito gratificante receber um feedback de um americano falando que, agradecendo a gente, dizendo que após ele iniciar os cursos com a gente, ele agora está conseguindo desenvolver relações mais harmoniosas com os 4 filhos dele e com a esposa dele. Isso foi tão gratificante. Eu falei sobre harmonioso aqui e aí eu lembrei desse feedback que a gente recebeu na semana passada, que eu fiquei muito contente em receber. Então, harmonia é uma necessidade humana universal. O Marshall falava que, porque ele falava necessidades humanas universais, porque independente se você é homem, é mulher, se você tem a pele branca, escura, se tem dinheiro, não tem dinheiro, independente de qual etnia,
são necessidades humanas universais. Basta ser humano para ter essas necessidades. E aí nessa lista de necessidades aí que tem no meu site, você vai poder ter acesso a algumas delas. Eu não pus todas que existem, porque existem muito mais, não caberia ali. Mas são necessidades que eu considero são importantes para mim. Você pode ter uma outra sequência, eu pus ali em ordem de prioridade para mim. E essa ordem de prioridade ela pode variar de acordo com o momento da vida que você está vivendo. E o interessante é você ter acesso, eu considero interessante você ter acesso a quais são essas necessidades. Quando eu comecei a aprender e a praticar a CNV, eu olhei para aquelas palavras, eu conhecia as palavras, mas eu não identificava que elas eram necessidades na minha vida. E aí depois eu comecei a identificá-las com mais frequência no meu dia a dia, e comecei a identificar o momento que elas não estavam sendo atendidas. E foi aí que eu comecei a conseguir colocar a CNV em prática nas minhas relações. E o resultado, bom, eu sou suspeito para dizer que o resultado da CNV na minha vida é maravilhoso, eu gosto demais. Sou muito satisfeito, muito contente com o resultado que a CNV tem trazido para minha vida. Bom, voltando aqui que eu acabei divagando um pouquinho dentro desse exercício. Então o exercício, são 2 exercícios. O primeiro, então, é anotar essas 5 coisas que estão acontecendo com você. E você anotar quais são as necessidades que são atendidas pelas 5 coisas que estão acontecendo com você neste momento que você está vendo este vídeo. Ou no momento futuro que você reservou para fazer este exercício. E o exercício número 2 é você se lembrar de algo que alguém fez ou disse pra você. Tenta refletir, para uns segundinhos. Tenta refletir algo que alguém fez ou alguém disse pra você e que contribuiu para atender necessidades suas. E aí que você então provavelmente teve aquela vontade de falar obrigado pra essa pessoa. Então tente se lembrar de uma situação dessa que pode ter acontecido hoje, ou ontem, ou semana passada, que alguém fez algo pra você, ou disse algo pra você, que você falou obrigado pra ela, e que essa pessoa então contribuiu para atender suas necessidades. Tenta lembrar desse momento. E aí quando você lembrar deste momento, pegue uma folha de papel, ou escreva aí no seu celular, mas escreve, que o exercício tem que ser escrito, para aumentar a qualidade dele. E aí você escreve o que aconteceu. A primeira coisa é o que aconteceu. Então esse é o primeiro componente da CNV, observação. Então escrever o que aconteceu, o que a pessoa fez, o que a pessoa disse. E escrever realmente como foi, uma observação pura, livre de julgamentos, de avaliações, de opiniões, o que realmente foi feito ou dito. Depois, escrever como você se sentiu, quais foram os sentimentos que surgiram em você quando aquela pessoa fez aquilo ou disse aquilo. E aí, por último, você escrever quais necessidades suas foram atendidas por aquela ação ou por aquela fala daquela pessoa. E aí, a lista de sentimentos e necessidades que tem lá no meu site podem te ajudar a identificar esses sentimentos e essas necessidades que estavam vivos, que estavam presentes no momento que essa pessoa fez ou disse algo. Então esses são os 2 exercícios. E aí, caso você se sinta à vontade, volte aqui nesse vídeo e aí comente aqui embaixo pra mim como que foi fazer esse exercício. Como é que foi dentro de você isso? Você prestar atenção nisso, você trazer sua atenção para essa situação que suas necessidades estavam sendo atendidas. Como que foi? Se você sentir à vontade, conta aqui embaixo nos comentários, que isso pode inspirar outras pessoas a querer fazer esse exercício, ou então começar a prestar mais atenção nos sentimentos e nas necessidades que estão vivos no momento desse, no momento de que alguém faz algo ou diz algo pra você que te leva a ter essa vontade de dizer obrigado, né? Que a ideia da CNV é a gente olhar mais para as necessidades que estão envolvidas. E aí, caso você sinta essa vontade de vir aqui comentar, e aí alguém se sinta inspirada pelo seu comentário, você vai estar podendo atender a sua necessidade de contribuição. A necessidade de contribuição é muito forte para mim. Eu adoro contribuir, eu me sinto muito bem, eu me sinto satisfeito, contente, competente
quando eu estou contribuindo com o bem-estar de outra pessoa. Como o Marshall dizia, quando eu estou enriquecendo a vida de uma outra pessoa. E aí eu trago aqui para você uma reflexão. Caso você more com seu parceiro, eu quero te fazer um convite a essa reflexão. Quando foi a última vez que você compartilhou uma apreciação com ele? Então, algo que ele fez ou disse que enriqueceu a sua vida e que você disse somente um obrigado. E às vezes é um obrigado que não vem lá do fundo da alma, é sempre um obrigado para cumprir protocolo. Então, quando foi a última vez que isso aconteceu? Que você expressou, compartilhou uma apreciação com seu parceiro? E aí você pensar, como você poderia ter dito utilizando o conteúdo desse vídeo? Utilizando aqueles 3 componentes da apreciação em CNV. E aí, quando você fizer essa expressão de apreciação para o seu parceiro utilizando esses 3 componentes que o Marshall traz pra gente, você pode estar atendendo a necessidade dele de reconhecimento. Eu tenho essa necessidade muito forte em mim. Necessidade de reconhecimento. Quando alguém diz pra mim que o que eu fiz e quanto aquilo foi importante para a vida dela, é minha necessidade de reconhecimento sendo atendida. Quando o seu parceiro tem a necessidade dele de reconhecimento sendo atendida, diminui as chances de ter mais discussões, porque a reatividade dele vai diminuir. Então, esse é um dos benefícios de fazer uma apreciação utilizando a linguagem da CNV. É diminuir a reatividade da outra pessoa. E aí, quando a pessoa tem a necessidade de reconhecimento atendida, geralmente vem junto com essa necessidade a necessidade de ser visto, que é uma outra necessidade da CNV. Necessidade de ser visto. E você fazendo isso com ele, ele pode aprender com você. Ele pode aprender vendo você fazer. E aí, aprendendo, vendo você fazer, ele pode começar a fazer com você. Eu trago isso porque isso acontece muito entre eu e a minha namorada. Ela vê muito eu fazendo, colocando em prática as coisas da CNV, os conceitos da CNV. E ela vê eu fazendo e aí ela aprende. É muito curioso e às vezes até engraçado. Às vezes eu vejo ela fazendo algo que eu não passei o conceito pra ela. E aí eu pergunto, como é que você aprendeu isso? Eu não lembro de ter te contado isso, explicado isso da CNV. E aí ela também não... Ela demora um pouco pra perceber da onde veio esse conhecimento. E aí depois ela percebe, já aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes. E aí ela percebe que ela viu eu fazendo isso. E aí ela começou a fazer. Porque ela viu eu fazendo, ela gostou e acabou fazendo de uma forma natural. Então, se você expressar apreciação para o seu parceiro, pode ser que ele comece a ver, a analisar e perceber que ele gosta daquilo, que é algo positivo para ele e que ele talvez possa começar a fazer isso com você. Então, é um possível resultado. E aí, você também vai poder estar atendendo a sua necessidade de contribuição. Quando você expressa uma apreciação para ele, você vai estar contribuindo com a necessidade dele de reconhecimento. E você atendendo a sua necessidade de contribuição. Então tem várias necessidades sendo atendidas aí, que eu acho fantástico, eu adoro. Bom, para encerrar então o vídeo de hoje, eu trago para você mais uma estrutura da série que eu criei, ao invés de 3 pontinhos, diga 3 pontinhos. Então, ao invés de dizer você é ótimo, quando seu parceiro ou quando alguém faz algo que você gosta e você fala você é ótimo, você pode dizer assim: fiquei contente com o que você fez pra mim. Fiquei contente que você fez isso pra mim. Agora eu vou ter mais tempo para poder descansar. Então, olha só, o contente é o sentimento. E o descansar é a estratégia que vai atender a necessidade de descanso.
Então aqui eu utilizei uma linguagem mais fluida, que o Marshall falava ali, a girafa das ruas, e não a girafa clássica. A girafa clássica vai falar, eu sinto isso, eu preciso disso. Então aqui no caso seria, eu me sinto contente porque eu preciso de descanso. Então essa seria a linguagem clássica, que nem sempre a gente utiliza e obtém os resultados que a gente deseja. Então aqui é uma linguagem que eu utilizei mais coloquial, mais fluida. Eu recomendo utilizar esta linguagem no dia a dia. No início a gente utiliza aquela que é clássica, para a gente poder pegar o ritmo, a ideia dessa nova linguagem, porque como é um idioma novo, no início é um pouco desafiante. Então a girafa clássica, que é eu sinto isso porque eu preciso daquilo, ela é útil para essa parte mais didática, para o início. Então pelo vídeo de hoje, de conteúdo é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, que aí o vídeo ele vai para mais pessoas. Se você lembrou de alguém durante o vídeo e pensou, nossa, eu acho que essa pessoa iria gostar e iria se beneficiar desse vídeo, manda para ela. Se você estiver me assistindo no YouTube, tem um botão aqui embaixo de inscrição. E aí tem um sininho que, se você habilitar esse sininho, toda vez que eu postar um conteúdo novo como esse, você vai ser notificada. Se você estiver me vendo no Instagram, segue o meu perfil também para você receber novos conteúdos. Bom, então é isso pelo vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.